Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos ler o testemunho de James Crow, capitão da Força Aérea dos Estados Unidos. O milagre de Julie. Passei a conhecer e a amar o Salmo 91, mas não sabia quão importante ele se tornaria para mim no futuro. As lutas de Julie começaram em maio de 1983, enquanto estávamos em uma festa de aniversário de uma amiga no campo. Julie havia cavalgado com seu avô por 9 de seus 10 anos de vida. E então, quando perguntaram quem queria andar a cavalo, ela aceitou na hora. Mas uma menina de 10 anos cavalgando em um cavalo adulto e sem sela não tem muito onde segurar. E quando o animal começou a correr, ela escorregou até a barriga dele e, entre as pedras e os cascos, sofreu um sério ferimento na cabeça. Quando chegamos ao hospital, o médico, que era amigo nosso, tentou nos prevenir sobre a situação antes que víssemos a nossa filha. Ele nos avisou que ela estava em estado grave e que o hospital já estava arranjando o transporte dela para a cidade grande mais próxima, a fim de realizar o tratamento. Mesmo com essa tentativa de nos preparar, não estávamos nem perto de sermos preparados para o que vimos. O lado direito de sua cabeça estava inchado e literalmente do tamanho de uma bola de vôlei. Seus olhos estavam inchados e fechados, e seu cabelo e seu rosto estavam cheios de sangue. Não haveria maneira de reconhecê-la. Preciso, nesse ponto, dar uma informação crucial. Por meio dos ensinamentos de Kenneth Copeland, do Ministério, comecei a fazer um estudo muito bom sobre fé e cura. Jesus e eu estávamos passando muito tempo juntos a sós, e durante aquele tempo eu havia recebido o batismo com o Espírito Santo e o Senhor tornara-se bem pessoal para mim. Nossa igreja estava forte e crendo que Cristo ainda é o que cura. Posso verdadeiramente dizer que do momento em que a vi naquela condição, chamei o Senhor Jesus e esperei totalmente que seu poder de cura e suas promessas no Salmo 91 fariam com que ela sobrevivesse àquilo. Estou feliz por não precisar ter analisado a situação, mas sabíamos que era tão ruim que tínhamos de ver um milagre. Mesmo antes de chegar a ambulância ao hospital, havia uma crescente rede de crentes que estavam intercedendo por ela. Além do motorista, havia 2 paramédicos na parte traseira da ambulância, com Julie e um na frente, entre mim e o motorista. Orei durante todo o caminho, apenas com sussurros quase inaudíveis aos outros na cabine. Lembro-me de agradecer a Jesus pela sua cura e de dizer a Satanás que ele não poderia ter Julie, que ela era uma filha de Deus e havia sido dedicada ao Senhor desde o seu nascimento. Por todo o percurso, não parei de clamar por sua cura. Não falei alto porque sabia que estava sendo ouvido em ambos os domínios do Espírito. Então, os paramédicos abriram um painel entre a parte de trás e a cabine e disseram algo ao homem que conduzia na ambulância. Estávamos indo bem rápido o caminho todo, mas nesse ponto o motorista ligou a sirene e acelerou durante o resto do trajeto até o hospital. Mais tarde, descobri que os paramédicos haviam informado ao motorista que Julie tinha perdido os sinais vitais e não conseguiam trazê-la de volta. Não tenho certeza de quanto tempo ela ficou sem sinais vitais, mas foram alguns minutos. Aprendi que a vida voltou ao corpo dela no momento em que chegamos ao limite da cidade.
Enquanto tudo isso estava acontecendo, meu cunhado, que era um ancião na igreja, estava 45 minutos atrás de nós em seu carro. No caminho, ele sentiu Deus dizer-lhe que Julie estava morta e perguntar-lhe se ele estaria disposto a deitar sobre o seu corpo como o profeta Elias tinha feito com o menino para trazê-lo de volta à vida, conforme a passagem descrita em 2 Reis, capítulo 4, versículo 34. Sabendo o que isso significava, que ele teria de abrir caminho entre os médicos e enfermeiras, e pareceria muito tolo, ele disse ter lutado consigo mesmo por muitos minutos antes de não ter dúvidas de que faria aquilo. No momento em que o compromisso foi feito, ele sentiu Deus dizer-lhe que Julie ficaria bem. Mais tarde, calculamos onde ele estaria durante seu confronto com o Senhor. De acordo com as nossas contas, a ambulância entraria na cidade quando o Altíssimo lhe dissera que Julie ficaria bem. Nesse instante, seus sinais vitais voltaram. No hospital, ela foi levada imediatamente para fazer uma tomografia computadorizada. Os resultados mostraram seu crânio rachado, como uma casca de ovo e tantas outras complicações, que o médico não nos deu esperança alguma. Alguém lhe perguntou se haveria dano cerebral e ele respondeu: os pais sempre querem saber se haverá dano cerebral. Sua preocupação agora deve ser se ela sobreviverá durante aquela noite. Se ela viver, então sim, haverá muito dano cerebral. Não fui arrogante, mas neguei cada conclusão negativa proveniente de uma pessoa que não estava firme na fé como nós estávamos. O médico ficou obviamente perturbado por nós, mas sei que ele apenas pensou que estivéssemos em negação. Ele não percebeu de onde nossa negação vinha. Para a surpresa dos médicos, Julie sobreviveu naquela noite. Colocamos escrituras sobre a cura em seu travesseiro o tempo todo e a abraçamos. Falamos com ela com amor continuamente. Minha esposa tinha o trabalho difícil de limpar o seu cabelo, retirando o sangue seco, e desembaraçá-lo, dizendo palavras de cura e citando o Salmo 91 sobre ela o tempo todo. Fomos informados de que ela ficaria ali por um bom tempo. Mas a minha frustração era ela não se levantar da cama no dia seguinte, pronta para voltar para casa. Deus deve ter me dado o dom da fé, porque eu estava pronto para uma cura como a de Lázaro. Miraculosamente, começamos a perceber que qualquer prazo, o qual nos era dado, seria cumprido 7 vezes mais. Rápido. No começo, pensamos ser uma coincidência boa, até que isso continuou por tanto tempo que anulou a hipótese de ser apenas o acaso. Durante o tempo de apenas 9 dias em que ela ficou no hospital, vimos o nosso milagre acontecer. Ela continuou a ser restaurada do dano físico em uma velocidade sobrenatural, e o inchaço diminuiu, a cor voltou ao normal e o comportamento mental normalizou-se. Todos os dias acontecia um milagre. Muitos pacientes no hospital também tinham danos na cabeça, alguns não tão sérios como o de Julie. Eles estavam lá há 6 meses ou mais, e muitos deles estavam apenas começando a reaprender a andar e a falar. Durante os dias seguintes após o acidente, vimos Julie ser protegida por Jesus, enquanto ele a curava. Era como se o corpo dela estivesse na cama do hospital para ser restaurado, enquanto a própria Julie, talvez sua alma, mas com certeza o seu espírito, estivesse lá dentro, sendo cuidada por Jesus, até se completar o processo de cura. Nos primeiros dias, não conseguimos reconhecer algo que nos lembrasse de Julie. Então, pouco a pouco,
nós a vimos retornar até voltar ao normal. Nós quase podíamos perceber a cura tomando lugar bem à frente dos nossos olhos. As enfermeiras ficaram assombradas. Elas a chamavam de sua garota milagrosa. Mesmo o neurocirurgião insensível, sem dar crédito a Deus, diz que sua recuperação não podia ser explicada. Ele nos viu orando, permanecendo e crendo, dia após dia, e por causa dos resultados diante de seus olhos, ele não podia simplesmente ir para casa e nos chamar de malucos. Na noite do acidente, disseram-nos que, além do dano cerebral, ela teria perda de audição, porque os ossos do ouvido tinham sido parte da fratura do crânio. Eles também tinham quase certeza de que o nervo óptico fora afetado, o que faria com que ela tivesse perda total ou parcial da visão. Quando Julie foi dispensada, após apenas 9 dias desde que ela tinha entrado no hospital, o único sinal do acidente era o olho direito, ainda um pouco vermelho. Ela foi para casa sem dano cerebral e sem perda de visão. Sua visão é perfeita. Quando ela foi embora, porém, o médico insistiu. Ainda haverá perda de audição e nos instruiu a procurar um especialista em julho. Nós fizemos isso, apenas para descobrir que sua audição também estava perfeita. Nós agradecemos a Jesus pelo que Ele fez na cruz, em prol de cada um de nós e por suas maravilhosas promessas no Salmo 91. Porquanto Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Salmo 91, versículo 14 ao 16.